Olá pessoal, eu sou Mauro Siqueira do Coletivo 105. Vimos anteriormente que o cinema nasceu da fotografia e dissemos que as técnicas de enquadramento e de linguagem que praticamos nas nossas fotos também são utilizadas na produção de vídeos. Agora a gente vai ver um pouco melhor como é que isso acontece. Vamos estudar os planos tradicionalmente usados no cinema. Antes, vamos tentar entender o que são planos. Planos são a sucessão de enquadramentos das cenas que vemos num filme. A sequência de planos cria o clima do filme e nos ajuda a contar a história. O plano começa e termina em cada corte, cada mudança de enquadramento. Ou seja, o plano é uma sequência de gravação compreendida entre dois cortes. E um corte é a mudança de um plano para o outro. Ficou claro? Para melhorar, vamos ver um exemplo, marcando o início e o fim do plano nessas duas sequências. E agora, já começou a entender um pouquinho melhor? Pois então, os planos podem variar de acordo com 3 parâmetros: o tempo de duração, o enquadramento e a movimentação da câmera. Neste vídeo aqui, vamos falar sobre os 2 primeiros. A movimentação de câmera terá um vídeo só para ela. Vamos começar falando do tempo de duração do plano. Antes de mais nada, é preciso dizer que não há uma regra sobre a duração do plano. Os planos podem ser de apenas alguns segundos, mas também podem durar bastante tempo. Essa decisão da duração do plano cabe principalmente ao diretor e ao fotógrafo e também ao roteirista do filme. Quando a gente fala do tempo de duração de uma cena, de um plano, não tem como a gente deixar de falar sobre o plano sequência. O plano sequência é um plano mais longo, que registra a ação de uma sequência inteira sem cortes. Plano sequência tanto pode ser criado na filmagem quanto na edição, através de junção de vários planos longos, onde a gente não percebe os cortes. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos nos concentrar agora no enquadramento do plano. Existem várias convenções para descrever o planejamento de uma cena. Quando você pensa num personagem, numa cena de um filme seu, como você imagina que ele vai ser filmado? Com a câmera mais perto ou com a câmera mais longe? Essas convenções são importantes no diálogo entre roteirista, diretor de fotografia e para toda a equipe de produção envolvida no filme. Elas servem também para guiar nossas escolhas na hora de contar a nossa história. Vamos conhecer essas convenções? Começaremos pelo grande plano geral. No grande plano geral, o ângulo visual é muito aberto. A câmera revela a paisagem onde a ação do filme acontece. A figura humana ocupa um espaço muito reduzido na tela, ou mesmo nem aparece. Depois temos o plano geral. O ângulo visual ainda é aberto, a câmera revela o cenário todo. É muito utilizada para fotografias de cenas externas e mesmo para cenas interiores de grandes proporções. Já no plano de conjunto, o ângulo visual, apesar de ainda ser aberto, apresenta grande parte do cenário. Mas a figura humana já ocupa um espaço maior na tela. É possível reconhecer o rosto das pessoas próximas à câmera. No plano médio, a pessoa já é enquadrada por inteiro, com um pouco de espaço acima da cabeça e abaixo dos pés. Um plano bem comum é o plano americano, quando a pessoa é enquadrada do joelho para cima. Esse plano ficou famoso com o cinema do Velho Oeste americano. O seu objetivo era mostrar o personagem e, ao mesmo tempo, mostrar também a cartucheira que ficava presa na cintura desse personagem. Já no meio primeiro plano, a pessoa é enquadrada da cintura para cima. Aproximando a câmera ainda mais, temos o primeiro plano, ou close, que enquadra o rosto da pessoa. E, finalmente, o plano detalhe, quando a câmera enquadra apenas uma parte específica da imagem. Esse plano é muito usado para apresentar objetos pequenos, uma maçaneta, um talher, um prato sobre a mesa, um isqueiro, etc.
Como a gente falou antes, esses nomes são apenas convenções, são escolhas combinadas pela equipe. É mais importante conhecer a sua lógica do que decorar esses nomes. Vamos em frente? Vamos falar sobre o ângulo da câmera. O enquadramento também depende do ângulo da câmera em relação ao objeto. Podemos considerar 3 posições fundamentais para essa angulação da câmera. Primeiramente, temos o ângulo normal, quando a câmera está ao nível dos olhos da pessoa. Depois temos o plongé, uma palavra francesa que significa mergulho, mas que também é chamado de câmera alta, quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo. Esse ângulo de cima para baixo dá uma impressão de inferioridade do personagem em destaque, uma ideia de que a personagem é menor ou menos importante que o espectador. Temos também o contrário, o contra-plongé ou câmera baixa, que é quando a câmera está abaixo do nível dos olhos do personagem, voltada para cima, enfatizando uma relação de superioridade da pessoa destacada. Também podemos pensar que a câmera pode ser deslocada para os lados do objeto. Então temos a câmera frontal, a câmera que vem de frente e que se alinha com o rosto da pessoa filmada. Se a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o personagem, chamamos essa tomada de 3/4. Ou se ela se alinha num ângulo de 90 graus, a gente chama uma tomada de perfil. E por fim, existe a opção de colocar essa câmera em linha reta com a nuca da pessoa filmada. Chamamos de câmera de nuca ou câmera pelas costas. Só para lembrar, quando a gente fala em plano, nesses exemplos aqui, a gente está fazendo exemplos com pessoas. Mas esses conceitos também se aplicam a objetos como casas, barcos, bicicletas e carros, por exemplo. Por hoje, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre o movimento da câmera. É importante termos em mente como essas classificações, por mais teóricas que sejam, podem servir para ampliar nosso repertório como produtores de audiovisual. Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!